Olá, eu sou Márcio Belo e eu ajudo as pessoas a prevenir e a gerenciar o estresse. Hoje eu estou aqui com o Dr. Marco Fábio Coggi. O Dr. Marco, ele desenvolveu o aparelho CardioEmotion e eu estou aqui na USP e inicialmente eu quero agradecer a gentileza em conceder esse bate-papo. É um prazer meu, Márcio. Doutor, qual a sua definição para estresse? Estresse é um assunto que está bastante banalizado, né? Porque o estresse, na realidade, é a síndrome de adaptação. A pessoa não se adapta bem, pode ser no serviço, pode ser em casa, pode ser no trânsito. E como ela não se adapta bem, ela cria um vácuo entre aquilo que onde ela se sente bem e onde ela não se sente bem. Então esse vácuo, essa tensão que existe entre esses dois mundos é o que cria o estresse. Então, se você não consegue se adaptar, óbvio que você não vai se dar bem. Você vê na história, né, no Darwin, ele estudava muito a parte da adaptação do animal. O animal que não se adaptava não sobrevivia. E a gente passa exatamente por esse quadro, falta de adaptação. E essa falta de adaptação, a gente reage de uma forma muito negativa em função a isso. Não conscientemente, mas a nossa reação fisiológica se dá de uma forma que vai destruindo a nossa estabilidade, o nosso ser como um todo. Porque é tanto psicológico quanto físico, né? Então é um psicossomático estresse, né? E você vê, então, é uma disputa grande entre o cérebro cortical, o cérebro em que você toma decisão, em que você faz o planejamento, com o cérebro límbico, que é o cérebro emocional. Então, esse conflito entre cérebro emocional e cérebro cortical é o que leva a esse estresse muito grande. Porque tem gente que na mesma situação que a outra pessoa está, né, se adapta muito bem. Você vê na empresa duas pessoas no mesmo departamento, uma está super estressada, não se adapta, e a outra está normal. Mas nessa situação, talvez numa outra situação seja inversa. O pessoal, uma se adapte bem na escola, nos estudos, a outra não se adapta nos estudos. Então esse conflito entre o cérebro límbico, né, o cérebro emocional, com o cérebro cognitivo, que é na tomada de decisão, no planejamento, é que aparece a tensão. E essa tensão chama-se estresse. A própria definição do estresse é a tensão. Né? Existe alguma forma, já que essa falta de adaptação ela é fisiológica e muitas vezes inconsciente, existe alguma forma para que eu consiga aproximar a consciência do que está acontecendo comigo para notar se eu estou estressado ou não? Existem várias formas, né? Tem as formas fisiológicas mesmo, em que você faz dosagem de cortisol no sangue, por exemplo. Tem as formas mais de questionários psicológicos que você preenche e você vê qual é o grau de estresse que você está, se é estresse mais físico, se é estresse mais psicológico, qual é o teu estresse. Mas existe um modo também através do biofeedback, né, que é o biofeedback cardíaco, que mede através do batimento cardíaco, através da tua fisiologia, da adaptação do teu sistema nervoso autônomo, como é que você está em termos de adaptação. Então, a pessoa que não está bem adaptada, ela tem um batimento cardíaco muito irregular. Não é a arritmia, mas sim uma adaptação muito irregular, que é chamada de caos. Enquanto que a pessoa que está em harmonia, a adaptação dela é como se fosse, no eletrocardiograma, né? Você vê como se fosse curvas harmônicas. Então você consegue diferenciar muito bem esses dois quadros. Então tem vários processos de você medir isso. Tem os processos diretos e os processos indiretos. O indireto é através de questionários, através de avaliações assim. Tá. E esse recurso, essa solução que o senhor mencionou agora sobre o biofeedback cardíaco, além de medir esses índices da nossa fisiologia, eu posso usar também como um treinamento, uma forma de readaptação? Ele tem esse propósito. Mais do que medir, é corrigir.
Porque esses instrumentos que eu falei, você avalia que você está com cortisol alto, e daí? Como é que você corrige? Você faz um questionário de avaliação, assim, como é que você corrige? Então, esse é o biofeedback cardíaco, né, também chamado de cardiovascular, no nosso caso é o CardioMotion, né, que nós desenvolvemos para isso. Você pode fazer um monitoramento de como é que está o seu estado e pode atuar sobre a sua fisiologia. Então, essa segunda parte, atuar sobre a sua fisiologia, que é a peça-chave do processo. Então, você desenvolve, através do biofeedback, do CardioMotion, um autoconhecimento, que você começa a se entender que existe uma relação muito grande entre os estados emocionais e os estados fisiológicos, que as pessoas nem sabem que existe isso. Começa a entender que você pode fazer uma autorregulação, você se regula a tua fisiologia. Não é uma questão de mágica mais, e sim é um procedimento que você vê na tela do computador, né? E você também faz você consegue se controlar, um autocontrole. Então são três autocontrole, né? A autorregulação e o autoconhecimento, que eles andam muito junto quando você trabalha com biofeedback. Sim. Que você vê na tela do computador, você sabe exatamente o que está acontecendo, não precisa ninguém falar para você. Então, através desses exercícios, você vê que começa a mudar a tua fisiologia, começa a se adaptar a um estado mais interessante, né? E aí o estresse começa a reduzir. Então, quando a gente fala em estresse como síndrome de adaptação, a gente, quando vai para a neurociência, a gente entende que tem a amígdala do hipocampo. O pessoal confunde com a amígdala da garganta, não é essa amígdala. Eu não tenho mais amígdala aí agora. Não é essa amígdala, né? Essas são as tonsilas palatinas, né? Então, se você colocar uma flecha no olho, no duto, né, auditivo, a hora que ela se encontra, tem um centro neural chamado amígdala. É chamada amígdala porque ela tem uma característica, uma aparência muito parecida com uma amêndoa. E essa amígdala, ela tem uma série de conexões com o cérebro, e ela está relacionada ao medo. Ela reage muito intensamente ao medo. Então, ela fica monitorando o tempo inteiro o ambiente de uma forma inconsciente, o que está acontecendo. E quando ela percebe que você está em risco, ela, ao mesmo tempo, ela já manda uma mensagem através do sistema nervoso autônomo e libera adrenalina, né, no estresse agudo. A hora que passa a situação, teoricamente, ela deveria normalizar a atividade. Mas como você constantemente está passando por esse estado, né, trânsito, serviço, problemas familiares, então essa amígdala, ela assume uma nova situação, ela assume um novo patamar de reatividade, né? Então é como se fosse um programa de computador, você reprograma ela inconscientemente para ela estar nesse nível. Um problema grave em tudo isso é que a amígdala guarda a memória inconsciente. Então, muitos dos estados que você passa, você não consegue falar, você reage, porque é a memória inconsciente. Então, no cérebro você tem dois focos básicos, né, dois centros neurais, um que é o hipocampo, que está mais relacionado a memórias conscientes, e a outro que é a memórias inconscientes. Consciente é aquela que eu vou no psicólogo e falo, minha vida é assim, minha vida é assada, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E é inconsciente, você não tem como recuperar essa memória. E a partir do instante em que esse centro neural ele está muito reativo, você começa a reagir de uma forma animal, vamos chamar assim, né? De uma forma descontrolada. E essa continuidade desse estado de estresse vai levar ao estado de estresse crônico. Então você tem um agudo, a hora que aparece um evento, um pico, que você reage imediatamente, que é extremamente necessário para você sobreviver. Uhum. E o crônico, que é aquele que vai lentamente minando. Então são somatórias de pequenos eventos. São eventos familiares, eventos de trabalho que vai acumulando o cortisol. E o cortisol em excesso ele é muito prejudicial ao organismo, né? Então, como controlar tudo isso? É a pergunta inicial, né? Como é que eu controlo essa situação? É difícil. É difícil porque é inconsciente. O estresse é inconsciente. Uhum. Mas você tem, por exemplo, o pessoal come
muitos alimentos tal, que contêm sequestradores de radicais livres, né? Então, que ajuda a reduzir a parte do radical livre. Mas o importante é você desenvolver uma metodologia em que você reduza essa amígdala, a atividade extra dela, para uma normalidade. Por exemplo, o relaxamento tende a levar você para o estado mais tranquilo da amígdala, né? A prática de yoga, do tai chi, da meditação. E a coerência cardíaca é um estado muito específico em que o biofeedback, o cardiomotion, conduz a pessoa, que é um estado de equilíbrio entre o sistema nervoso autônomo. Naquele estado de equilíbrio, então, você pode estar entre a atividade e a passividade, né? Que é um equilíbrio. Então, através desses exercícios que o cardiomotion tem, que além de monitorar o estresse, como corrigir o estresse, como reduzir o estresse, não só estresse, ansiedade e assim vai, relacionado à atividade da amígdala através do equilíbrio do sistema nervoso autônomo. É um pouco técnico demais, mas é assim que funciona. Doutor, quando você menciona sobre os 3 autos, essa metáfora ela vem muito de encontro com a proposta da 1G3E, que é levar informações para que as pessoas possam se autogerenciar, se autoconhecer e, consequentemente, se autocuidar, né? Na verdade, a proposta da 1G3E não é levar técnicas, mas sim estilos de vida saudáveis para que as pessoas possam melhorar sua qualidade de vida. E para finalizar essa entrevista de hoje, deixa uma dica para a gente sobre o papel do coração na redução e no gerenciamento do estresse. Então, primeiro eu queria parabenizar você, né, pelo seu trabalho, que é de divulgação, tudo é muito legal, o trabalho que você está fazendo, eu acho que é essencial, nós precisamos disso, né? Já não é mais um luxo, ou a gente faz, ou a gente perece dentro dessa situação toda, né? Em relação ao coração, o coração, ele quando você pega todas as tradições antigas, ele traz o coração como sendo a sede da alma, a sede das emoções. E durante muito tempo, em muitas culturas, os egípcios, os indianos, né, os gregos mesmo, eles traziam como o coração sendo uma parte até relacionada à inteligência mesmo. Está no coração, não no cérebro. Mas ao longo do tempo, o coração foi perdendo esse status de sede da alma, sede do espírito, sede das emoções, e isso foi migrando para o cérebro. Embora a gente saiba que existe um cérebro emocional, mas esse cérebro emocional está ligado ao coração. Agora, mais recentemente, nesses últimos 20 anos, existe a neurocardiologia, em que está demonstrando que existem centros neurais do coração que reagem muito com essa parte emocional. Tem livros aqui escritos por cientistas brasileiros, Elias Nobel, por exemplo, fala que o coração é emoção. Então, na realidade, você vê, o coração ele está ligado ao sistema das emoções, ao cérebro emocional, o cérebro emocional está ligado ao cérebro cognitivo, né, ao cérebro inteligente, né? Ou seja, nós somos integrados e quem sofre em tudo isso é o coração. Por isso que você tem pessoas que têm morte súbita devido a um problema emocional, pessoas que têm infarto, tem uma série de consequências relacionadas ao coração com as emoções. Então, o coração como sede de emoções e a emoção como estando linkado também ao estresse, então está tudo relacionado, estresse, coração, numa única... Nós somos um. Essa é a verdade. Então não adianta querer separar, minha emoção é uma coisa, meu cérebro é outra, meu coração é outra, meu fígado... Não é, nós somos uma coisa só, né? Então nesse contexto, o coração talvez seja um dos órgãos que reage mais rapidamente a isso. A partir do instante que eu passo em uma situação de estresse, o coração começa a bater mais rapidamente. Então o coração reage imediatamente e o inverso é válido. Se eu conseguir acalmar meu coração, minhas emoções vão se acalmar também. Como é possível acalmar o coração e, consequentemente, as emoções através da coerência cardíaca? Uma boa pergunta. A coerência cardíaca é um estado em que existe uma harmonia interna do coração com o cérebro, né?
Algumas hipóteses até que inverte, que o coração é mais importante do que o cérebro na hierarquia. O coração está hierarquicamente acima do cérebro, no sentido de que quando o coração manda, o cérebro faz. Mas nem sempre que o cérebro manda, o coração faz. Parece uma loucura falar isso, mas você tem pessoas que têm, por exemplo, morte cerebral, mas ainda fica meses vivo, embora em coma, né? Mas o coração está batendo. Então você tem uma morte cerebral com o coração batendo. Agora inverta. O coração parado não tem vida cerebral. Então realmente existe uma certa hierarquia que a gente não presta muita atenção, porque se o coração não está batendo, ele não está mandando oxigênio. Se o cérebro não recebe oxigênio, em pouco tempo os neurônios morrem. Então você tem uma morte cerebral. Mas o inverso não é verdade. Você pode ter uma morte cerebral, mas continuar batendo no coração. Isso por meses, eventualmente mais do que isso ainda. Então, nesse sentido, essa hierarquia tem um certo sentido mesmo, né? Você tem o coração hierarquicamente superior. Agora, eles estão ligados entre si através do sistema nervoso, o nervo vago. O nervo vago é o nervo que liga o coração ao centro emocional, né? E do centro emocional ao coração. E é ele que desacelera o coração, o nervo vago. Né? Enquanto que o simpático acelera, o nervo vago vai lá e vai dando uma brecada. Então esse equilíbrio você consegue através da coerência cardíaca. Então a coerência cardíaca é um estado real que você vê no Cardiomotion quando você assume uma onda de equilíbrio no coração. E você consegue isso através de desenvolvendo emoções positivas, de exercícios. Então quando isso acontece, teu coração realmente ele fica mais em calma, em paz. Teu batimento está 80, ele cai para 75, 70, depende do momento que você está fazendo. Então, essa correlação entre a paz, as próprias filosofias antigas falam disso, né? O teu coração tem um chakra cardíaco, que é exatamente o chakra que balanceia entre a parte mais rudimentar do homem, né? A parte mais básica do homem, que são os 3 chakras inferiores, dos 3 chakras superiores. Então, o coração é o equilíbrio entre o psicológico e o físico. É bonito essa simbologia, viu? Eu gostei muito também. Doutor, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você.